Beleza, pessoal? Neste bloco de aula, então, nós vamos resolver algumas questões sobre DLPA, elaboradas aí pela CESP. Excelente forma de a gente fixar esses conhecimentos teóricos que nós estudamos aí nos blocos, né, teóricos de aula. Então, vamos com tudo nessas questõezinhas. Simbora! A primeira questão foi cobrada aí, né, no concurso da SLU-DF. Pelo CESP. Fala o seguinte: julga o próximo item relativos às demonstrações financeiras, seu conteúdo e sua apresentação. A demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados é obrigatória para companhias abertas, que deverão apresentá-la à parte da demonstração de mutações do patrimônio líquido, caso esta seja elaborada pela companhia. E aí? DLPA é obrigatória pelas companhias abertas, que deverão apresentá-la à parte da DMPL, caso esta seja elaborada pela companhia. Não, poderá ser incluída na DMPL, se elaborada e publicada pela companhia. Olha que interessante, pessoal, isso é uma coisa que os alunos sempre perguntam: professor, como saber, que nem nessa questão aqui, ó, Lei 6404 ou CPC 26? Veja que ele não fala, cara, relativos a demonstrações financeiras. Então, num primeiro momento, você vai analisar sob as duas lógicas. Só que quando você está analisando a questão em si, propriamente dita, você começa a perceber, cara, que isso aí é o artigo 186. Nesse caso, você não precisa saber que é o parágrafo segundo, precisa saber o conhecimento, né? Ninguém vai te perguntar se isso aí está em qual artigo, qual dispositivo legal. Mas você começa a perceber, cara, ele está misturando aqui DMPL e DLPA, isso aqui é uma questão da Lei 6404. Então, a Lei 6404 fala o seguinte, que a DLPA deverá indicar um montante de dividendo por ação do capital social e poderá ser incluída na DMPL se elaborada e publicada, tá? Deverá apresentá-la à parte, está errado, portanto, esse contexto aqui. Próxima questãozinha fala o seguinte: julga o item seguinte a respeito da elaboração das demonstrações contábeis segundo os pronunciamentos do CPC e a legislação vigente. Ajustes de exercícios anteriores afetam a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, desde que sejam derivados de fatos subsequentes. E aí? Ajustes de exercícios anteriores afetam a DLPA desde que sejam derivados de fatos subsequentes. Isso aqui, pessoal, é um artigo 186, parágrafo 1º, que fala o seguinte, ó: como ajustes de exercícios serão considerados apenas decorrentes feitos mudanças de critério contábil na retificação de imputável determinado exercício anterior e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Lembra lá? Até circulei aquele não, olha, isso aqui cai muito, o cara tira esse não. Desde que sejam derivados de fatos subsequentes, desde que não sejam derivados de fatos subsequentes. Gabarito, portanto, errado. Terceira questão, TCE Pará, fala o seguinte: no que se refere às principais demonstrações contábeis previstas em lei, julga o item que se segue. Ó, agora ele falou o seguinte: previstas em lei. Né? Deixa eu só ver o que fala isso aqui. Julga o item seguinte a respeito da elaboração segundo o CPC e a legislação. Veja que aqui ele deixou amplo. Tá? A primeira deixou aberto. Isso aqui é interessante, cara. Você ir se ligando, né? O que o cara, porque a gente tem a legislação e tem os pronunciamentos contábeis, então é sempre interessante você pegar esse time aí, qual é a ideia, né? Veja que aqui ele deixou em aberto, não falou nada. Nessa segunda questão ele falou, ó, CPC e legislação vigente. E a questão cobrou o quê? Legislação. Essa aqui, em lei, previstas em lei, então não é CPC. A princípio é isso, só que se aparecer alguma coisa de CPC, a gente vai acertar igual, né? Se for o caso, né? A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, DLPA, evidencia os ajustes de exercícios anteriores que têm resultado da retificação de erro imputável de determinado exercício anterior e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. E aí? Certo, né? Artigo 186, parágrafo 1º. Corretíssimo. Agora ele colocou o nãozinho aqui, ó, bem de boa. Né? Próxima questão, no que se refere aos livros de escrituração e às previsões legais. Ó, previsões legais relativas às demonstrações contábeis. TCE Santa Catarina agora. Na DLPA, na demonstração de lucros ou prejuízos acumulados de determinado exercício, evidencia os ajustes de exercícios anteriores provocados por fatos subsequentes. Olha aqui, galera. Pasmem, artigo 186,
parágrafo 1º. É importante, será esse dispositivo? Na DLPA, de determinado exercício, evidencia os ajustes de exercícios exteriores. Sim, né? Provocados por fatos subsequentes. Não, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. E que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. É o que está aqui, ó. E que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Gabarito errado. CGE Piauí agora. CGE Piauí. De acordo com a Lei 6404, julgo o próximo item a respeito da elaboração. Ó, de acordo com a Lei 6404. Julgo o próximo item a respeito da elaboração e apresentação das principais demonstrações contábeis. Os ajustes de exercícios exteriores devem ser evidenciados na DLPA, quando motivados por mudança de critério contábil ou por retificação de erro atribuível ao exercício anterior, e não puderem ser atribuídos a fatos subsequentes. Ah, velho, que doideira, tchê do céu. Artigo 186, parágrafo 1º, de novo, cara. Correto. Nem lembrava, né, que as questões eram tanto nesse dispositivo. Agora, TJ Espírito Santo. Na DLPA, deve-se discriminar provisões, reversões de reservas, transferências para reservas, dividendos, parcela dos lucros incorporado ao capital e saldo ao término do período. Provisões, galera. Provisões é o quê? Passivo de prazo ou valor incerto. Isso a gente estuda no CPC 25. Provisões passivo. Se é um passivo de prazo ou valor incerto, o que acontece? É evidenciado em qual demonstração? Balanço patrimonial. Então, na DLPA, deve-se discriminar provisões? Não. Reversões de reservas? Sim. Transferências para reservas, dividendos, as parcelas do lucro capitalizado e o saldo, né? Agora, as provisões não. Então, o único erro está nas provisões aqui. Portanto, errado. TRE Mato Grosso. Ele trouxe uma DLPA, exercício fim em X1, e aí ele trouxe o saldo em X0. Veja, lembra lá que a gente falou? Ó, saldo em X0, ó. Só vai rolar o saldo inicial se for prejuízo. Então, olha aqui, ó, prejuízo. Menos parcela de lucros incorporada ao capital, mais lucro líquido do período, menos proposta de administração para distribuição do lucro, transferência para reservas, né? Você diminui os lucros, dividendos a distribuir, diminui os lucros, juros sobre o capital próprio, que é a mesma ideia lá dos dividendos, né? Basicamente. Também diminui. Saldo em 31 de dezembro, 5.200. Então ele trouxe aqui, né, uma DLPA já bonitinha pra gente. A Lei 6404 tornou obrigatória a elaboração da DLPA pelas sociedades por ações. Essa é uma demonstração de preparação rápida e simples, pois representa uma mera transcrição de forma ordenada e racional da conta, razão, lucros ou prejuízos acumulados da companhia. Com base nas disposições da referida lei, assinar a opção correta a respeito da LBA elaborada pela companhia RTC em X1 descrita na tabela acima. Houve ajustes de exercícios anteriores. Cara, tipo, aonde que tá o ajuste, velho? Tá de sacanagem comigo. Né? Não tem ajuste, velho, não fala nada de ajuste. Se tivesse ajuste, tinha aqui, ó, mais ou menos ajuste. Não houve ajuste, senão estava ali, cara. O valor da proposta de administração para distribuição do lucro equivale a 55% do valor do lucro líquido. Tá de sacanagem, velho. É matemática agora, não é mais contabilidade. Ele tá falando o seguinte, se 11 mil é 55% de 20 mil. É isso, cara. É isso que o cara tá falando nisso aqui. O valor da proposta de administração para distribuição do lucro equivale a 55% do lucro líquido. Né? Não é mais contabilidade. Então, o que você faz? Pega 11 mil, divide por 20 mil. Aí você vai chegar, ou só 11 por 20. 11 por 20, você vai chegar em 0,55. Que, segundo a lenda, é igual a 55%.
É, senhores, é matemática. Gabarito. Ah, essa aqui é psicotécnica. Psicotécnica. Opção psicotécnica. Sabe o que é opção psicotécnica? Não sei se você já ouviu falar, né, nesse momento do curso. São muitas aulas que eu dou. Mas se você não ouviu falar na opção psicotécnica, é o seguinte. É aquela opção que se o cara marcar, tá fora. Não interessa, velho. Imagina se tivesse isso. Olha a neura. Você tem lá uma prova múltipla escolha. E vai ter uma opção de 100 questões. Só uma opção. Que se o cara marcar, tá fora do certame. Ia ser muito top. Que é para ver se o cara não tá doido da cabeça. Porque se o cara marcar ali, essa aqui é a famosa opção psicotécnica. É aquela que vai eliminar, não interessa. 100 questões, acertei 99. A que eu errei, eu marquei a opção psicotécnica. Tá fora do certame, tá bom? Então, teria que ser, né? Implementado isso aí. Que sacanagem. Essa é a opção psicotécnica. Essa aqui, hashtag não é contabilidade, é matemática. O examinador está cobrando DLPA, só que ele se esqueceu. Não é contabilidade, é matemática, né? Que questão esquisita. No exercício de X1, a empresa incorporou capital social montante de 16. Cara, é matemática de novo. Agora ele quer, tá de sacanagem. Ele quer o seguinte, que você verifique que se isso aqui, parcela de lucros incorporado do capital, é quantos por cento? Ele fala lá? 16%. Então, matemática. Você pega 2.800 e divide pelo lucro, por 20 mil. E aí você vai chegar em 0,14 ou 14%. Matemática também, tá? Gabarito, então, já foi, né? A B, essa aqui tá errado. O valor dos juros equivale a 14%. Cara, todas as opções. O valor dos juros sobre o capital próprio equivale. Juros sobre o capital próprio é o quanto, galera? 3 pila. Pegou 3 mil, dividiu por 20. E aí você chega em quanto? 0,15 ou 15%. Tá? E por fim, e ele falou que é 14, é 15, os dividendos distribuídos representam menos de 133% do saldo evidenciado pela DLPA. Caraca, dividendos a distribuir pelo saldo evidenciado. Então agora é o seguinte, velho. Dividendos a distribuir pelo saldo evidenciado em 31/12. Caraca. 7 pratas dividido por 5.200. Isso aqui vai dar, galera, 1,35 ou 135%. Cara, sinceramente eu não lembrava dessa questão aqui. Engraçado pra caraca, velho. O cara acha... Olha isso aqui, pessoal. Essa aqui é a questão que o cara vai tipo, caramba, velho, uma questão lascada de DLPA. Que merda! Aí o cara vai lá, um negócio totalmente fora da casinha. Uma opção psicotécnica e 4 opções de matemática, que não tem nada a ver, velho, com o negócio, né? Tipo assim, tá, e aí? O que você veio fazer aqui, questão? Mas enfim, vamos embora. Para efeito de publicação da DLPA, serão desconsiderados os ajustes de exercícios anteriores. Cara, já para de ler, né, cara? Serão desconsiderados. Os ajustes é uma das principais informações, né? Então, tá errado, nem precisa ler mais. Serão desconsiderados os ajustes feitos em mudança critério da identificação de erro importado de nada aí que não possam. Não. Cara, de novo, ó, artigo 186, parágrafo 1º, gabarito errado. ANAC, a DLPA é mais abrangente que a DMPL, né? Essa aqui você dá umas risadas assim para aliviar a tensão, porque tá de sacanagem, né? Vamos lá, nós temos patrimônio líquido, tem lá capital social, reservas, né, de lucros, reserva de capital,
vai ter ações em tesouraria, né? E aí tem um montezinho de contas, né? A DMPL vai englobar todo esse negócio. E lá tem lá aquela continha, LPA, lucros, prejuízos acumulados. Então, uma ponta, né? Pequena parte importante, é verdade, do PL é a DLPA. A DLPA é isso aqui, cara. Só. Então é só uma continha. A DMPL é toda essa parada aqui. Tudo que é mutação no PL. E aí o examinador vem e fala que a DLPA é mais abrangente que a DMPL. Tá de sacanagem, né, cara? É a mesma coisa de que o cara falar que o Inter é maior que o Grêmio. Né? KKKKK. Sacanagem. O pessoal pira. Tá bom? Agora, se você é colorado, né, vou dar uma força aí. É a mesma coisa que falar que o Grêmio é maior que o Inter, tá? Vou te dar uma força aí. E aí você muda, né? Aqui, ó, você põe clube rival e aqui você põe teu clube. Tá? É a mesma coisa, pra gente não ser bairrista aqui. Eu tô usando os clubes do Sul, tá? Então você preenche aí. Essa questão é isso, né? Você pega aí o clube rival e diz que é maior que o teu clube. Tá de saca, né? Então é isso. A DNPA é mais abrangente que a DNPL. Porra nenhuma, tá? Gabarito errado. Simbora, próxima questão. Na DLPA, os valores registrados na conta de reserva de lucros a realizar, quando efetivamente realizados, não devem ser revertidas para a conta de lucros ou prejuízos acumulados. Olha aí, galera! Doutrina dominante. Certíssimo. Nós vimos que realmente os valores registrados na conta de reserva de lucros a realizar, quando efetivamente realizados, eles não devem ser revertidos para a conta de lucros ou prejuízos acumulados. Tá? Legal? Então, gabarito aí correto. Então, isso aí passa a ser, ela é revertida diretamente para dividendos a pagar do passivo. Fechou todas? Na DLPA, devem ser evidenciados os ajustes dos exercícios anteriores decorrentes da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior. E aí? Só para variar, artigo 186, parágrafo 1º, né? Fala lá dos ajustes de exercícios anteriores que são evidenciados na DLPA, decorrentes da retificação de erro determinado, é uma das perspectivas aí. Pode ser mudança de critério contábil ou retificação de erro. Legal? E a gente viu que aquela mudança de critério contábil, basicamente, seguindo o CPC 23, é política contábil estimativa, né? Então, gabarito aqui tá corretíssimo. Próxima questãozinha. Se apurar o lucro líquido na DRE, o saldo é transferido para a conta de lucros ou prejuízos acumulados. E aí, pessoal? Até aqui, tá de boa? Ao se apurar o lucro líquido na demonstração, resultado do exercício, o saldo é transferido para a conta de lucros e prejuízos acumulados. Até aqui está de boa, né? Nós temos a DRE, confronto de receitas e despesas. Receitas e despesas. Se as receitas são maiores que as despesas, nós temos um lucro. Esse lucro, a gente tem lá todo esse confronto aqui, né, nós temos uma apuração do resultado do exercício, e isso aí vai compor lá o balanço patrimonial. Nós temos o ativo, nós temos o passivo e nós temos o PL. E aí esse lucro ele vai entrar nessa continha, que é lucros, prejuízos acumulados. E a partir daqui você vai fazer as distribuições. Basicamente, dividendos, reservas ou capital, ou absorção de prejuízos. Não é mesmo? Perfeito. Esse é o fluxo aqui, de maneira bem
tranquila aqui e objetiva. Tá? Fechou. Então, ao separar o lucro líquido do DRE, o saldo é transferido para a conta de lucros ou prejuízos acumulados. Sim. Aí ele fala o seguinte: a distribuição de dividendos poderá ser evidenciado na DRE. E aí, pessoal? Distribuição dos dividendos, cara. Pode ser evidenciado na DRE? Não é evidenciado na DRE. Dividendos propósitos evidenciados na DLPA. A distribuição de dividendos poderá ser evidenciada na DLPA. Ou na DLPA. Não, só na DLPA, na DRE não. Na DLPA, então, deixa eu fazer o seguinte, eu não tinha lido aqui, né? Na DLPA, a distribuição de dividendos poderá ser evidenciada na DLPA, independentemente do prazo de pagamento dos sócios. Independentemente do prazo de pagamento. Independente do prazo, evidenciada a distribuição do dividendo. Aí o prazo é lá no passivo, né? Tá bom? Beleza? Por que é evidenciado na DLPA? Porque é toda a distribuição do lucro, vai ser evidenciado. Tudo que impactar o lucro aqui vai ser evidenciado na DLPA. Fechou todas? Então, dividendo por ação, DLPA. Lucro por ação, dividendo por ação. Não sei se eu coloquei aqui. Coloquei, velho. Top demais. Dividendo por ação, DLPA. Lucro por ação, DRE. Distribuição do lucro líquido, DLPA. Apuração do lucro líquido, DRE. Essa dica aqui é fenomenal, né? Gabarito aí. Erradíssimo. Só para confirmar aqui, errado por causa desse negócio aqui.